Bom, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, efetivamente. Vamos continuar a conversa com o Sérgio Baium, superintendente do INCRA aqui no estado do Acre. Ô Sérgio, confessar que até gostei dessa tua fala a respeito de um foco, né, que foi dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao INCRA, porque eu não pelo menos o que eu tenho lido a respeito do INCRA, o que eu vejo a respeito do INCRA, não alimenta nenhuma expectativa em relação a esse instituto. Mas você falar que o presidente Jair Bolsonaro estabeleceu como prioridade a regularização dos projetos de assentamento, das áreas que estão aí dos assentados, já é alguma coisa. Já é alguma coisa e que traz impacto. Imagina, 35 mil assentados aqui no Acre. Imagina você regularizar a situação de toda essa rapaziada. Isso tem um impacto positivo, pelo menos já é algum rumo dado. Queria saber de você como é que está o trabalho em parceria com o ITERACRE, né, o Instituto de Terras do Acre, que foi criado para isso, para regularizar. Como é que está esse trabalho, o Sérgio? Veja bem, então, o ITERACRE, ele atua como Instituto de Terra do Acre. Então, existem, através de um convênio feito lá em 1980, alguns projetos de assentamento do INCRA, desses mais antigos, até porque hoje praticamente viraram cidades, né? Tipo, exemplo, Projeto Benfica, né? Que é ali na Vila Acre, ali depois da Vila Acre e tal. Então, esses projetos que hoje praticamente estão dentro da cidade, esses projetos hoje eles fazem a titulação deles, a regularização deles, passou para o ITERACRE. Agora, os projetos de assentamento mais novos, principalmente esses que foram criados aí de 78 para cá, por exemplo, Pedro Peixoto, que é o projeto de assentamento hoje mais antigo do INCRA, né? Daí para frente, não. Daí para frente, a gestão é toda do INCRA e a responsabilidade de fazer a regularização é toda do INCRA. Qual a dificuldade de regularizar, hein, Sérgio? Para nós que não entendemos o rito, nós que não entendemos o processo, qual que é a dificuldade de regularizar? É simples, tá? A dificuldade, primeiramente, esses projetos de assentamento, quando eles foram criados, quando foram implantados, eles foram todos eles feitos com aquele teodolito, né? Aquela coisa antiga, né? Aquelas medições topográficas antigas. Hoje você não inicia um processo de titulação se não tiver na contracapa um georreferenciamento. Então, o georreferenciamento é uma condição sine qua non para você poder iniciar um processo de titulação. Então, bom, a partir daí, aí vem as outras dificuldades. Quais são elas? Por exemplo, georreferenciamento. O que o INCRA tem de georreferenciamento? O INCRA hoje, levando em conta os projetos de assentamento e as glebas públicas federais, que estão sob a jurisdição da União ou do INCRA, é em torno de 50% que ainda precisa fazer gel. Hoje isso aí está estimado mais ou menos em 10 milhões de reais para fazer o georreferenciamento de toda essa área a ser regularizada. A partir daí, tem a questão da certificação da área, que é quando o INCRA reconhece aquela área, verifica que está tudo certinho, não tem sobreposição, não tem problema nenhum, e a área é declarada certificada. Um outro problema também que incomoda muito a gente, que dificulta bastante, é que nós temos muitas áreas arrecadadas, que inclusive foram criadas projetos de assentamento, e que não foram sequer passadas para o nome do INCRA. Continuam ainda no nome do particular, entendeu? Alguma coisa do tipo. Então, para você poder fazer uma titulação, uma regularização,
a primeira coisa que tem que acontecer é que essa matrícula esteja no registro de imóveis em nome do INCRA. Ô Sérgio, me diz uma coisa, vamos supor que eu tenha um pedacinho de terra ali, eu sou um assentado do INCRA, e nesse processo todo eu consiga a regularização da minha área. Eu queria saber quais são os mecanismos jurídicos que o INCRA amarra junto com o produtor, junto comigo, que tenho essa terra, para que eu, em ato contínuo, não venda essa terra, que eu acabei de receber o documento de regularizado, a terra se valoriza, portanto, automaticamente. Como é que, o que o INCRA amarra comigo para que eu não cresça os olhos e venda esse pedaço de terra? Então, no verso do título definitivo, quando você recebe o título definitivo, o que muitas pessoas pensam? É que a partir do momento que você pega aquele título, a terra é sua. Você pode vender, fazer o que quiser e tal. Acha até que nem tem que pagar aquele título, que é um pagamento em valor pequeno, 20 parcelas anuais, 17 parcelas anuais, porque tem 3 anos de carência. Então, acha até que nem precisa pagar aquele título. Como também acha que não tem nenhum dever em relação ao INCRA, mesmo após o pagamento realizado. E não é isso. Você, para poder vender a sua área, você precisa ter em mãos, e principalmente aquele que vai comprar aquela terra, aquele lote, que ele tenha em mãos a certidão de liberação das cláusulas resolutivas. Aí é que tá. Exatamente. Essas cláusulas resolutivas, inclusive, o primeiro item lá diz que você tem que declarar que está explorando a área. Entendeu? Então, acontece, nós temos enorme a quantidade de situações que nós não podemos regularizar. Até gostaríamos de regularizar, mas nós temos impeditivo legal que não nos permite regularizar. É muito comum você chegar nos assentamentos e encontrar pessoa que não é mais um assentado, que já vendeu, que o outro vendeu, que o outro vendeu, que tem procuração, vai só subestabelecendo. Essas pessoas, por via de regra, vão ter muita dificuldade de regularizar seus lotes. Porque, veja bem, a terra o INCRA não vende, a terra o INCRA dá. De acordo com aquele perfil lá que você coloca para o INCRA vai fazer uma seleção e, de acordo com aquela seleção, ele vai destinar o lote A para o fulano de tal, o lote B para o fulano de tal. Então, o INCRA não vende terra. Por que você vai vender o que você recebeu dado? Né? Então, Ô Sérgio, esse teu raciocínio é importante. Eu considero até pedagógico. Por isso que eu estou deixando você falar o máximo possível, porque isso, de certa forma, ensina para muitos de nós. É exatamente isso. Por que o assentado vai crescer o olho e querer vender uma terra que chegou para ele dada? Então, aí é uma situação que a gente precisa repensar a nossa própria postura em relação a nossa atuação diante do quadro público, né? Exatamente. É situação complicada. Ô Sérgio, deixa eu te perguntar uma outra situação. Nesse momento de crise, com 14,5% de desempregados no país, a renda que não muda e os preços das coisas que sempre estão aumentando, eu imagino que tenha muita gente, muitos casais, inclusive, talvez de famílias um pouco menores, mas que avaliem o seguinte: rapaz, sabe o que é bom a gente fazer? Isso ele conversando com a companheira ou com o companheiro. Vamos para um projeto de assentamento, vamos plantar alguma coisa, vamos para uma área agrícola, porque aqui na cidade não está dando. Se um casal tiver esse pensamento e procurar o INCRA, ele vai ter amparo?
Não, Ita. Não. Veja bem por quê. Na legislação atual, a norma, inclusive, diz o seguinte, que quando o INCRA for criar um projeto de assentamento, porque o INCRA não tem lotes vagos, entendeu? Todos os lotes hoje estão ocupados. Então, não tem. Para poder assentar alguém, teria que haver a criação de um projeto de assentamento. O que o normativo diz hoje? O normativo diz hoje o seguinte, que quando for criado um projeto de assentamento, será publicado um edital a nível nacional. Então, hoje, o processo seletivo, ele não se restringe mais tão somente ao estado do Acre. Ele é um processo seletivo nacional. Nós temos problemas hoje aqui, tá? Inclusive, naquela região ali de Manoel Urbano mesmo, nós temos uma situação, inclusive até uma demanda também do MPF, que pede que nós regularizemos as pessoas que estão lá, e nós estamos colocando para eles até, que a gente não tem condição de fazer em função desse problema que eu acabei de mencionar. Nós temos situações, por exemplo, que a pessoa começa a ocupar uma gleba pública, como a gente tem esse caso lá em Manoel Urbano, salvo engano, acho que é na gleba Novo Destino, as pessoas começam a ocupando. De repente, depois de alguns anos, você tem que regularizar esse pessoal. Ainda que o INCRA criasse um projeto de assentamento naquele local ali, o INCRA teria que publicar um edital a nível nacional. Quer dizer o quê? Que aquela pessoa que está lá não teria nenhuma garantia de que ia permanecer lá. Entendo. Poderia ser que uma outra pessoa com outro perfil, um perfil que na escala de preferência levasse vantagem sobre aqueles que estão lá teriam que sair. Sérgio. Quando você fala... Sérgio, eu estou percebendo, nosso tempo já está acabando, mas eu estou percebendo que esse problema que você está pontuando aí relacionado a Manoel Urbano, eu imagino que esse seja um problema que esteja espalhado pelo país inteiro. Isso aí é um bom motivo para os nossos parlamentares federais se debruçarem e gastarem energia para ver como que é possível solucionar do ponto de vista regional. É evidente que se você abrir um edital nacional numa situação dessa, um lote desse de Manoel Urbano vai ser disputado por umas 30 famílias para disputar um lote desse, imagina. Exatamente. Entendeu? Por outro lado, isso porque nós temos duas regras, entendeu, Itan? Temos duas regras. Temos a regra do projeto de assentamento e temos a regra da regularização fundiária. Só que a da regularização fundiária já exige que a pessoa que esteja lá comprove a posse anterior a 2008, a 22 de dezembro de 2008, salvo engano. Então, veja só, olha o marco temporal, né? É muito grande, né? A pessoa teria que provar que está na posse anterior a 2008. Nesse caso, o INCRA poderia regularizar, não através de assentamento, mas através da regularização fundiária, que são duas vertentes. O INCRA hoje tem a divisão de assentamentos e tem a divisão fundiária. A divisão de assentamento cuida só de assentamento. A divisão fundiária cuida só de regularização da parte fundiária, das glebas públicas e da herança também deixada pelo terra legal, que quando foi extinto, ele desembarcou dentro do fundiário do INCRA. Tá certo. Sérgio, felizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer a tua participação aqui no programa Gazeta Entrevista e deixar o espaço aberto, né? O INCRA é importante demais para ficar silencioso, como tem ficado, em função, claro, de uma decisão política que extrapola a alçada da Superintendência Regional. Muito obrigado pela tua participação, viu? Ok, então é isso. Só um minutinho só para dizer que essa questão do programa Titula Brasil,
ele é fundamental para o INCRA, porque o INCRA aumenta a capacidade operacional dele através dos núcleos municipais que estão sendo criados. Nós já estamos aqui com quase todos os 22 municípios que aderiram ao programa Titula Brasil e, sem dúvida, será uma forma do INCRA estender o braço dele, entendeu? Já que os nossos braços aqui estão curtos, mas através dos núcleos municipais, sem dúvida, a gente vai conseguir fazer muito mais, porque eles vão chegar até a instrução do processo, entendeu? Então isso aí para a gente vai economizar muita mão de obra. E é nesse sentido que nós estamos bastante otimistas com o futuro. Que bom que você está otimista, viu, Sérgio? Porque pelo quadro que a gente viu aqui, tá danado. O produtor agrícola realmente está em todos os motivos para ficar mais aperreado do que o normal. Nós vamos fazer um breve intervalo aqui no Gazeta Entrevista e já voltamos.